Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu queria contar para vocês uma história, a história de Andrea, 11 anos, filha do casal Chancey, americanos, destacada por Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional. Nessa história, Andrea, com paralisia cerebral, é levada pelos pais a uma viagem ao interior dos Estados Unidos para animar um pouco, o cotidiano da família, só que no meio da viagem, que eles estavam de trem, ocorre um acidente e o vagão onde eles estavam cai em um rio. Antes do vagão afundar, os pais de Andrea, num movimento de amor, de altruísmo, eles entregam a filha pela janela para ser salva. Essa história trágica revela a atuação das emoções na nossa vida, a atuação a partir do altruísmo, do amor maternal, do amor paternal. E é com essa história que nós vamos iniciar nosso debate de hoje sobre os pilares da inteligência emocional. Eu sou Adriano Barros, psicólogo, e esse é o canal Contexto Psi. Antes da gente continuar o nosso debate, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber conteúdos novos quando nós disponibilizarmos. No vídeo anterior, da série Inteligência Emocional, fazemos uma reflexão inicial sobre os pilares da inteligência emocional, uma teoria desenvolvida por Daniel Goleman, psicólogo americano, lá pelos anos 90, mas que hoje continua bastante atual. Voltando à história de Andrea, que serve de pano de fundo para esse debate nosso hoje, nós temos aí uma explicação possível que os biólogos dariam, os evolucionistas dariam ao comportamento dos pais de Andrea, dizendo que foi um comportamento meramente reativo em relação à transmissão de genes das futuras gerações, o sucesso reprodutivo. Por outro lado, as pessoas mais intelectuais, mais racionais, diriam que não há dúvida de que o autossacrifício desses pais foi totalmente irracional. Mas, por fim, a gente tem aí um pai e uma mãe com muito amor, que trata simplesmente esse amor, atesta o papel importante das emoções, do amor, do altruísmo na vida das pessoas. E aí eu trago, logo de início, assim, uma reflexão do próprio Daniel Goleman, quando ele diz que isso indica que nossos sentimentos, as nossas paixões e anseios são diretrizes essenciais e que nossa espécie deve grande parte da sua existência à força que eles emprestam nas questões humanas. Essa força é extraordinária. Só um amor tão forte, na urgência de salvar uma filha querida, foi capaz de conter o próprio instinto de sobrevivência dos pais. Nesse sentido, a gente abre espaço para pensar um pouco sobre as emoções, porque mais adiante a gente vai falar sobre dois pilares especificamente. As emoções, elas são processos neurofisiológicos, que dão esse gatilho a partir de um estímulo ambiental. Então nós reagimos às vezes de uma maneira um tanto irracional quando dominado pela força das emoções. Elas alteram inclusive o funcionamento celular, são vistas como explosões curtas do equilíbrio afetivo, Então, muitas pessoas olham para as pessoas que desenvolvem essa reação emocional e olham com aquele preconceito, com aquela possibilidade de dizer assim, essa pessoa é muito frágil, essa pessoa é muito entregue às emoções, A depender, óbvio, da intensidade que a emoção ela se desenvolve, ela pode criar barreiras ao pensamento racional, claro, mas ela pode gerar também esse descontrole emocional e comportamental. Por outro lado, as emoções elas nos orientam diante de impasses e quando não podemos, na verdade, fazer apenas um julgamento racional. Em situações de perigo, experimentação de dor, de uma perda, na necessidade de não perder a perspectiva, apesar de muitos percalços, essa ligação das emoções com a nossa existência, elas passam a ser, na verdade, um pilar bastante importante. Cada tipo de emoção nos predispõe a uma ação imediata, sinaliza numa direção, ao longo da vida, provocou, vamos dizer assim, decisões mais ou menos acertadas, mas uma coisa é fato, na evolução humana, a importância desse repertório emocional garantiu a sobrevivência da nossa espécie e, obviamente, o desenvolvimento do nosso sistema nervoso,
que vai predispor, mas ao mesmo tempo ele recebe os estímulos ambientais, porque não a predisposição biológica necessariamente ela não garante o sucesso dessa possibilidade de ser humano, né, do desenvolvimento do ser humano. É preciso dos estímulos ambientais para que esses estímulos ambientais nos proporcionem ganhos, nos proporcionem experiências, nos proporcionem desenvolvimento. E aí eu vou voltar a mais uma citação do Daniel Goleman, que ele diz assim: uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é lamentavelmente míope. A própria denominação Homo sapiens, a espécie pensante, é enganosa à luz do que hoje a ciência nos diz acerca do lugar que as emoções ocupam em nossas vidas. Fomos longe demais quando enfatizamos o valor e a importância do puramente racional, do que mede o QI na vida humana. O que é que mede o QI na vida humana, na verdade? Para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam. O intelecto não pode nos conduzir a nenhum lugar. Sozinho. Já falamos em outro vídeo sobre a divisão do nosso cérebro entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Quando a gente pensa no hemisfério esquerdo, a gente pensa nessa funcionalidade mais racional, mais lógica, mais matemática, sequencial, linear, argumentativo, enquanto o nosso hemisfério direito ele traz mais esse aspecto intuitivo, criativo, artístico, ele é gestáltico, receptivo, espacial, intuitivo e às vezes até irracional, porque ele é muito mais levado pelo campo das emoções. A inteligência emocional tem como proposta justamente buscar um equilíbrio entre esses dois elementos, né? Trazendo a importância das emoções para dentro da nossa vida. As decisões emocionais, que são levadas pelo campo das emoções, também são decisões no campo da sobrevivência. Hoje nós vamos destacar dos 5 pilares da inteligência emocional. No vídeo passado nós falamos sobre isso, né? Autoconsciência, automotivação, empatia, autorregulação e habilidades sociais. Hoje nós vamos pegar esses 2 pilares que são muito importantes, que é o pilar da autoconsciência e da automotivação. No pilar da autoconsciência, nós temos a seguinte ideia: conhecer as próprias emoções. Mas será que nós não conhecemos essas emoções? O conhecer seria mais nesse campo cognitivo. O conhecer, o entender, o perceber o momento que você está emocionado. Né? Analisar essas emoções. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem conflitos porque elas têm ciúme de outra pessoa. Ciúme de um amigo, ciúme de um namorado, do esposo. Em vez de entender que ela está com ciúmes, ela acaba criando conflito. Se a gente pudesse parar e dizer assim, eu estou com ciúmes, e não está legal essa questão desse ciúme, ele está atrapalhando o meu diálogo. Se a gente conseguisse compreender isso, conseguisse sacar, conseguisse ter esse insight, aí a gente estaria no processo de autoconsciência. Né? Como é que eu entendo que eu estou com raiva? Como é que eu entendo que eu estou apaixonado e que essa paixão, esse amor avassalador, ele está atrapalhando minha vida ou está atrapalhando a vida do outro? Até que ponto, por exemplo, o ciúme patológico, ele atrapalha a minha relação com esse outro, né? Esse ciúme que vê coisas onde não existe, esse ciúme que, de certa forma, justifica o domínio de uma pessoa para com outra. Então, é um dos elementos muito presentes nas relações afetivas, que são relações onde um domina o outro, né? Não é uma relação democrática, de igual para igual, ou seja, uma relação abusiva. É muito comum esse sentimento, esse sentimento que evoca muitas emoções, inclusive a raiva, né? A violência, ele pode ser compreendido. Então, a autoconsciência caminha nesse ponto, né? Claro que isso não é uma coisa de uma hora para outra você conseguir, já conheço todas as minhas emoções. Não, isso é um processo longo de autoconhecimento. Inclusive, algumas pessoas vão precisar, obviamente, da ajuda da psicoterapia. Porque na psicoterapia, a partir desse olhar do profissional que tem essa sensibilidade técnica, né, tem esse olhar técnico sobre o comportamento humano, ele pode fazer com que esse sujeito desperte para algumas
para algumas questões a partir de posicionamentos, de perguntas e de todo o processo terapêutico, né? Então, desenvolver inteligência emocional, como eu acabei de dizer, é um processo gradual, varia de pessoa para pessoa. Como é que a minha subjetividade ela lida com os processos afetivos? Como é que o meu perfil de personalidade ele se relaciona com as minhas emoções? Então são muitos elementos que estão em torno disso. Então vamos sair da perspectiva de que inteligência emocional é autoajuda. Ela é uma teoria bastante complexa que envolve uma série de conhecimentos. A pergunta básica para que a gente possa trabalhar nossa autoconsciência, ou pelo menos iniciar o processo, seria: qual a imagem que eu tenho sobre mim? Será que essa imagem que eu tenho sobre mim é compatível com a imagem que os outros, que esse ambiente que se relaciona comigo tem? Se ela for muito incompatível, alguma coisa aí está errada, alguma coisa aí está desencontrada. Se você se acha uma pessoa calma, tranquila, passível de discutir, e ao mesmo tempo todos os que estão ao redor dizem que você é agressivo, que você não escuta, que você não tem capacidade de digerir as informações, então alguma coisa está errada, né? É preciso iniciar, dar um start aí e reiniciar esse processo de autoconsciência. Mas não basta autoconsciência se você simplesmente diz: agora eu sei que eu sou uma pessoa ciumenta, agora eu sei que eu sou uma pessoa agressiva, agora eu sei que eu sou uma pessoa dominadora, agora eu sei que eu sou uma pessoa passiva. Não adianta só isso. A pergunta que segue no processo é a seguinte: o que eu vou fazer com esta informação? E aí vem o segundo pilar da inteligência emocional, que é o pilar da autorregulação, ou como você queira chamar, autogestão. Geralmente nos textos originais, pelo menos na tradução dos textos originais do Daniel Goleman, você tem a palavra controle das emoções, controlar as emoções, né? Então a gente trabalha uma perspectiva um pouco mais flexível desse termo, trazendo a perspectiva de autorregulação, né? Todos nós passamos por momentos estressantes, nos sentimos ansiosos, né? Sentimos medo, sentimos pavor do futuro, porque nós não controlamos tudo. E isso é um passo interessante, eu vou até abrir um parêntese para isso. O controle absoluto da vida ele não existe. Como alguns profissionais aí, que não são da psicologia, mas usam conhecimentos da psicologia de maneira aleatória, né? Eles trazem essa perspectiva de um controle absoluto. Nenhum ser humano controla absolutamente sua vida, até porque nós somos seres sociais e estamos inseridos em um contexto. Ao estarmos inseridos em um contexto, existe uma série de forças, né? Existe uma série de problemáticas que estão envolvidas no contexto e que muitas vezes impedem, né, o meu comportamento individual subjetivo de obter algum dos meus objetivos pessoais. Então, nós não controlamos 100%. E ter a consciência de que não controlamos 100% nos torna ser humanos um pouco mais leves, né? Menos ansiosos. Mas voltando para a autorregulação, ela começa aí, né? Conheço as minhas emoções, será que eu sei geri-las? Será que eu sei colocar essas minhas emoções para trabalharem, vamos dizer assim, ao meu favor? Ao meu favor em que sentido? No sentido de construir os meus objetivos, de chegar lá e cumprir com esses objetivos, né? Evitar pensar de imediato em resultados negativos, né? Tentar enxergar o lado positivo das questões. Tudo na vida tem esse lado positivo e negativo. Por mais que você esteja num momento de muita felicidade, sempre vai existir alguma coisa ali que você está questionando e que você está buscando uma melhoria, ou que você ainda está insatisfeito. Então, essa felicidade plena, obviamente, ela não vai existir, né? Então, muitas vezes, sob pressão, a gente não consegue manter a calma. Por exemplo, numa discussão. Se você percebe que no meio de uma discussão, você está começando a se exaltar, você está começando a dizer coisas que você não deveria dizer, uma pessoa que tem uma autorregulação em desenvolvimento ou desenvolvida vai parar a discussão e vai dizer assim: vamos parar um pouco, né? Vamos parar aqui, eu não quero mais discutir, sai, né? Respira, né? Pensa sobre a situação e de repente volta depois com os ânimos um pouco menos exaltados e de repente você consegue ter uma conciliação melhor a partir desse momento, né? Então, sob pressão, muitas vezes aquele cérebro emocional, né, ele atua muito mais forte do que o cérebro racional e aí acaba você colocando os pés pelas mãos.
E aí, para finalizar, eu vou deixar só algumas perguntas aqui para a gente refletir sobre a autorregulação. Como você está cuidando de você? Quanto tempo do dia você dedica a você mesmo? Dedica a refletir, dedica aquele espaço só seu, aquele momento só seu, aquela leitura só sua, aquela série só sua, aquele momento só seu, para que você possa fazer esse movimento para dentro. Muitas pessoas acham que o movimento é sempre para fora. Eu tenho que sempre estar atendendo a demanda do mundo, a demanda dos outros, a demanda da mãe, do pai, do filho, do marido, do esposo, do colega, do trabalho, e eu vou sempre atendendo a todas essas demandas constantemente. E aí chega um momento em que eu acabo adoecendo, porque eu esqueci da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então é isso, pessoal. 2 pilares, autorregulação e autoconsciência dessas emoções. Nos próximos vídeos a gente vai tratar sobre os outros pilares da inteligência emocional. E aí ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Curte o vídeo, comenta embaixo, traz sua opinião sobre o assunto e a gente está aqui para construir esse grande debate no que a gente está chamando de contexto psi. Obrigado e valeu!